Shane surtou e perdeu a vida para um pirralho de apenas 7 anos que puxou o gatilho para proteger seu pai, e agora o grupo vai precisar de um novo líder. Qual será a primeira grande decisão após a morte do Shane? Será que finalmente o grupo sairá de Atlanta? Qual é o grande segredo que a Lori guarda e será revelado neste episódio? Quem são os novos personagens e o mais importante, onde é que o grupo vai parar na busca por um local seguro? Já te adianto que eu batizei o lugar de Casa dos Mortos. Pegue sua pipoca que tudo isso e muito mais vocês vão ver agora. Voltamos para mais um vídeo de TWD. Estão todos bem? Vocês estão vendo esse vídeo é porque deu tudo certo, porque neste momento estou me recuperando daquele mosquito mau caráter da dengue. O danado me pegou, cara, mas vamos indo. Se liga na capa desse novo capítulo, o inverno chegou no final da última edição. Você quer brincar na neve? E agora ele vai ficar ainda mais intenso. Essa capa traz uns pedacinhos aí do que vai rolar nesse capítulo, mostrando o Rick, né, com a sua machadinha. E mais um cara segurando um martelo, que ainda não conhecendo, enquanto ambos, né, ali observam os mortos caídos no chão, com o restante do grupo lá no fundo. Meu nome é John, seja muito bem-vindo ao HQJ, e lembrando que as alterações de imagem e fala foi para preservar o original. Agora chega de enrolação e bora pro volume 7 de The Walking Dead. Resumão dos últimos 3 volumes para vocês se situarem. Rick tentou convencer o Shane ali a mudar o acampamento de lugar por questões de segurança. Não rolou, então ele voltou para Atlanta com o Glenn para saquear uma loja de armas, assim o grupo teria com o que se defender. E os dois foram com as roupas cheias de víscera, tá? Dos mortos lá que eles dissecaram pelo caminho para usar de camuflagem e tudo mais, nova moda de Paris, né? Choveu, deu ruim, depois deu tudo certo. Descobrimos que o Shane teve um lance com a Lori. Parceiro, aí não dá, né? O grupo foi ensinado a atirar, a Andrea se destacou ali entre os recrutas. Shane começou a dar sinais de burnout. À noite o grupo fez churrasco, foram atacados por um pequeno grupo de mortos. Rolou uma pequena briga besta, nessa Amy foi pra vala, Jim foi mordido. Por decisão dele mesmo, foi deixado pra trás pra virar zumbi. Dale se aproximou da Andrea pra consolar a perda da irmã. Rick saiu na mão com o Shane praticamente sem motivo. O Shane tá participando bem, né? Os dois estavam afim de sair na mão, saiu na mão. Depois da briga, Shane foi chorar no mato. O Rick foi atrás, os dois discutiram mais. E pouco antes do Shane poder apertar o gatilho pra cima do Rick, quem fez isso foi Carlitos. O pivete de 7 anos eliminou o melhor amigo do xerife muito precocemente. E tirou todas as nossas esperanças de ver ele surtar pela fazenda do Herschel. John, quem é Herschel? Paciência, ainda vamos conhecer mais pra frente. Calma, tenha paciência. Pra quem tá sem entender aí o que vai acontecer com a trama do Shane apresentada na série, já que o cara morreu, algumas coisas ali vão se perder, né? Mas basicamente vocês vão ver que ela vai ser atribuída a outros personagens, né? A série fez muito isso, de pegar alguns momentos e colocar outros caras no lugar. Mas sem spoiler, né? Vamos aos poucos aí. E sem perder tempo, esse volume 7 começa com flashbacks, mostrando o momento em que a Lori e o Shane chegam lá por Atlanta, né? Ali ainda pelo começo ali do surto, né? E encontra a cidade já tomada pelos mortos. Aqui já dá pra ver que a Lori tá bem fragilizada, até porque ela acabou de perceber que os pais dela estão mortos, né? Eles viviam em Atlanta. E tem todo aquele peso ali deles terem deixado o Rick no hospital, que já tava em coma há 3 semanas. Tem aquele apesar, sem esperança. E é nesse momento que o Shane começa a falar pra ela, né? Pô, vamos ficar aqui perto da cidade, que uma hora os caras vão vir fazer a limpa, né? Aí eles encontram a gente mais rápido. Brevemente ali rola um comentário sobre eles voltarem pra buscar o Rick no hospital. Só que como o cara tá em coma, meu, não tem o que fazer, mano. Como é que os caras vão cuidar dele? O melhor seria deixar ele no hospital mesmo, né? E ficar próximo, pelo menos, né? Parece, não sei, mas parece que até aquele ponto ali da história, pelo menos, a unidade onde o Rick estava sendo atendido ainda estava funcionando normalmente. Então, pô, faz sentido, né? Deixar o cara lá, né? Pra ser atendido corretamente, né? Só que ficar perto também, né? Ficar longe já foi vacilo do Shane. Só que aí, minhas paixões que assistem o vídeo, acontece o seguinte. A Lori olha pro Shane e fala: ai, Calabresa, não me entenda errado, mas eu me sinto tão sozinha. Oh, meu pai. O cara taca ali um selinho de língua nela. Ela afasta ele se desculpa. Mas aí em seguida ela já se entrega falando: não se desculpe, eu quero você agora, poderoso. E ele só aproveita, né? Vai fazer o quê? E ainda aproveita falando: ah, eu esperei isso há tanto tempo. Mas olha que...
Olha isso, cara, meu. E vai ali no chão mesmo, tá? No matinho da estrada. Meus amigos, eu sei que a Lori da série é uma personagem odiada. E muito disso começou por causa da traição dela com o Shane, né? Mas bora pensar por um instante nisso. Na série, a Lori pegou o melhor amigo do cara, sabendo que o marido dela tinha morrido. Porque essa foi a informação que chegou nela pelo próprio Shane, que tava no hospital quando o lugar foi pro ralo. Então meio que não rolou a traição, a vida continua. Poderia ter levado mais tempo, né? Isso aí eu concordo, foi meio rápido. Mas não rolou nada não, pô, tá absolvida. Agora nos quadrinhos não tem defesa. Que baixaria foi essa aí, meu irmão? O marido dela tava em coma há 3 semanas. Não morto, ele tava em coma. Explodiu o apocalipse, o melhor amigo do cara tentou ajudar ela, já com segundas intenções, talvez. E ela se entrega assim pro cara. Quer odiar alguma Lori? Por enquanto, essa aqui do quadrinho tá merecendo mais que a da série. Voltando aí pro presente da história, não fica claro o que rolou entre eles ou se rolou alguma coisa depois daquele dia, embora pareça que tenha rolado. E aí, né, a galera tá reunida ali pro enterro do Shane. Curiosamente tem um erro aqui, porque a Lori tá vestindo uma blusa de policial. Não poderia ser a do Rick, porque ele tá usando a dele. E só o Shane tinha outra dessa, né? A não ser que tivesse alguma reserva ali pelo trailer. Estranho, parece erro. Até pensei que pudesse ser do Shane, mas não faz sentido. E aí depois que todos vão embora, a Lori fica pra trás e em despedida ela joga uns palavrões ofensivos contra a pessoa enterrada e dá uma catarrada pra complementar. Então não sei, cara, não sei se rolou alguma coisa depois daquele dia não, ou se foi só o calor ali do momento, entendeu? Que ela ficou com ele. Não sei, cara, tá meio estranho. Eu tô achando que não rolou nada depois, hein? Adiantando um pouco o relógio aí, naquela noite o Rick foi bater mais um papo ali com o Dale, aí o velho veio conversar com ele, numa boa, falando que já sabia que aquilo ali ia acontecer, que o Shane tava caidinho pela Lore, blá blá blá, não sei o que. O Rick fala que a amizade, né, que ele tinha ali com o Shane, cara, era um bagulho. Sabe aquela amizade de infância forte? Então era um negócio assim, entendeu? Então ele nem percebeu o perigo que o cara era até o negócio chegar assim no limite, ali ser muito tarde. Mas né, que agora com a cabeça limpa, ele fazia bem mais sentido as coisas que ele falava. Deu aquele último surto dele no mato, que ele falou uns negócios que o Rick ficou até com cara de quê? Entendeu? Então, eu nem vou alongar muito essa conversa. No diretão mesmo, a galera do acampamento já não tava mais feliz ali com o Shane guiando e tudo mais, né? Principalmente depois do ataque. E agora eles estavam precisando de um líder, né? E o Dale tinha conversado com a galera mais cedo, né? Que o Rick deveria assumir a liderança. E aí foi assim mesmo que rolou a troca. Bem simples, de boa, o Rick concordou. Até porque, tipo, o Dale era um velho meio cansado. O Glenn era novão, o Alan não era personagem principal, então não podia assumir, sobrou o Rick. Na manhã seguinte, o Rick reúne o grupo, desfaz o acampamento, começa a sair de perto da cidade, né? Pra buscar um lugar seguro. E só uma observação, coisa rápida. Talvez você esteja se perguntando, né, na dúvida do estado de saúde do Carl. E aqui eu não falei dele até agora. E o final do último volume, né, foi questionável. Aparentemente ele tá bem. Ele tem até um momento ali com o Rick chama ele em particular, falou, então, ó, se quiser conversar, chama o pai, tô aqui, cara. Mas, cara, essa conversa não leva a nada. Ele fala, ah, tá bom, se precisar conversar, eu chamo. E morre aí a conversa. Eu não diria que ele tá bem, mas pela idade dele, né, até que dá pra dizer que o cara tá levando uma boa situação. Tem isso, rapaz. Na estrada ali não tem muito o que falar. São várias páginas deles andando pela estrada cheia de neve, empurrando o carro que tava no caminho. Até que no escuro aparecem 3 personagens. Rick quase abre fogo, por sorte não atira. Mas sabe quem é esse cara? É um ex-jogador da N, sei lá o que, L de futebol americano, meu irmão. O cara é forte. Seu nome? Tyrese. O cara do martelo lá da 3ª temporada, lembra dele? Esse é brucutu, hein? Esse aqui é casca grossa, vocês vão ver. Ele chegou cedo na história, ele veio pegar aí o lugar do Shane barra Daryl, né? E aí de brinde ele trouxe a Julie, que é a filha dele, e mais um cara chamado Chris, que tava pegando a Julie ali antes do apocalipse, o negócio estourou, acabaram ficando juntos. Mano, a recepção deles é super amigável. Isso é inacreditável, cara. Ele chega pedindo comida, o Rick dá uns restos de peixe puto que eles almoçaram, o Ty explica que eles tinham um abrigo com comida, mas aí a comida acabou, o inverno chegou detonando, né? Eles viraram andarilho, não comia dias. O Rick até chama eles pra passar a noite com o grupo. É impressionante, cara. A inocência do Rick, velho. A Laura até dá um esculacho nele lá de canto, meu. Sério que você chamou um estranho pra dormir com nós? Eles têm crianças. E nós não tem não, arromba. Por sorte, o Ty se recusa e fala que vai dormir em um carro ali perto deles, né? Por questão de segurança. Alguém tem juízo pelo menos, né? Boa, Tyrese, boa. No dia seguinte, ou o Tyrese perdeu o juízo, ou foi o desespero ali pela comida, porque ele tá trocando uma ideia com o Rick e, cara, ele muda de ideia. Ele agradece o convite, aceita ficar com eles, entendeu? De uma boa, assim, entendeu? Pelo menos deve ter rolado algum tipo de conversa ali no grupinho dele do carro, né? Durante a madrugada, né? Então, né? Até que, ok, vamos lá. E, galera, atualizando, então, como é que fica a escalação do time? Sai o Shane, o Jim
Jim e a Amy pra entrada do Tyrese, atacante nato, cara de peso, mão calejada, pegada violenta, martelo, né? Tem um martelo grande, grosso, veiudo. E pelas laterais vem mais 2 figurantes. Haja coração! O Rick vai falando também que o mundo tá ficando cada vez mais louco. Ele viu um amigo dele surtar, tentar matar ele uns dias atrás. O Ty tem história pesada também, tá? Quando eles ficaram sem comida, os caras foram buscar recursos lá no mercado, na esperança de ter alguma coisa ainda, né? E aí ele se separou com a filha lá e o namorado da filha. E, meu, a Julie encontrou um idoso e o cara pega ela e leva pra um quarto, meio um lugarzinho ali que ele morava, né? Pra abusar da menina, mano. Pô, cara, amor. A sorte é que o Tyrese apareceu ali na hora, né? Acertou o cara com tanta violência que matou o desgraçado, né? É pesado, mano, esse quadrinho. Os 2 primeiros vídeos ali foi meio que a introdução ainda, né? Mas vai começar a mostrar suas garras. Vocês vão ver uns bagulho cabuloso por aqui. O Rick, ele nem julga o cara. Ele fala que é policial, mas que entende o senso de justiça. E o Tyrese fala que também não ficou traumatizado com aquilo, porque ele sabe que fez o que era certo. Então aparece 2 andarilhos lá longe, vindo na direção do acampamento. Pra dar aquela emoção no dia, né? Aí o Rick pega o machado, o Ty pega o martelo. Os 2 trabalham indo pra separar eles ali. Um machadeia, o outro marteleia. E tá tudo certo. Continua aquelas páginas chatas, eles de carro, abrindo caminho, empurrando o carro, abrindo caminho. E rola uma coisa interessante, porque a Carol joga um verde ali e fala que o Ty é bonito. E ele retribui, tá? À noite eles já estão ali naquela fogueira tradicional de sempre, né? A comida, ó, detalhe importante, a comida ainda é as latas que o Glenn pegou lá em Atlanta, né? E conseguiu lotar a despesa ali, a dispensa do trailer. E já dá pra ver ali que o Ty e a Carol já estão começando a se engraçar um com o outro, tá? Foi rápido o negócio, cara. Mas aí, velho, o Rick percebe que a Lori tá meio isolada do grupo. Então ele chega nela. E aí, minha querida, tá tudo bem? Ô, Rick, tu tomou a pílula do dia seguinte? Ai, eu esqueci. Era só pra confirmar. Rick, eu estou prenha. Ô, pessoal, a mulher do cara tava grávida, deu uma lascada boa agora, né? Presentão de Natal. Ei, cara, e fica aquela pergunta, né? Quem será o verdadeiro pai? Não precisa chamar o ratinho, a resposta ainda virá neste vídeo. Esse capítulo acabou, amigos, mas como nos outros vídeos, esse aqui conterá mais 2 volumes. Olha essa outra capa, que maravilha do Rick sendo atacado por 2 mortos. Impecável a arte. Antes de seguirmos, eu só queria comentar 2 coisas. Primeiro, é a questão de ter rolado o primeiro flashback dessa história. Pô, cara, como isso foi bom pra completar a história, e vocês vão ver que, infelizmente, isso é um negócio que não acontece tanto assim. E é uma pena, cara, porque caberia. Tem momentos que cabe muito bem um flashback ali, né, pra abrir um pouco mais esse universo, explicar algumas coisas que ficam em aberto. Mas tá valendo. E a segunda coisa, eu não sei se vocês repararam, mas a arte desses quadrinhos mudou dos 6 primeiros volumes para esse 7º. Isso porque agora não é mais Tony Moore que está desenhando, mas sim Charlie Adlard. Rolou uma troca ali dos desenhistas. Eu tentei me lembrar por que o Robert trocou, mas não lembrei. Eu também nem parei para pesquisar. Mas se vocês sabem, me ajuda aí nos comentários. Coloca a explicação. Mas cara, os 2 entregam demais. Então só vamos. Lembrando que os quadrinhos são 100% originais. A história original. Essa versão deluxe, a grosso modo, só pintou, colocou umas capas novas aí e tudo mais, né? Tem todas as habilidades de pintura aí do David Mike, sei lá de onde aí. É difícil pronunciar o nome do cara. E ele tá fazendo um trabalho fenomenal com as pinturas desse quadrinho. Então só bora continuar. Quando o Rickinho recebe a notícia da Lori prenha, ele continua com aquela cara de agora foi de F. E a conversa ali nem fede nem cheira. A Lori fala que deve estar de 1 ou 2 semanas, meio que joga na responsa do cara. E ela volta lá pro grupo pra espalhar a fofoca pra geral. Hey guys! Groovy Day! E fica todo mundo com aquela cara de moto dela estragada. Só o Cal, que ainda tem coragem de sorrir com tudo aquilo. O resto, tudo tenso. Meu, o Rick troca a face e bota uma skin mais amigável pra falar com todos que isso é uma notícia maravilhosa. Que eles vão tratar aquilo da melhor forma possível. Hospital, tudo mais. Conforme eles forem precisando ali, eles se desdobram pra conseguir. Esses caras estão muito ferrados, velho. E ver o Rick com toda essa calma dele só mostra que o grupo tá com um líder totalmente sem noção da realidade. Meu, que é isso, velho? O Rick não serve pra isso aí não, cara. Que líder de apocalipse zumbi é isso aí? Ou pelo menos era o que eu pensava, até eu virar a página. Porque quando eles apagam a fogueira e vão dormir, o Deus chega junto nele pra bater mais um papo ali. E mano, ele vem falando uma boa, perguntar sobre a Lori e o Shane, né? Porque a criança deveria ser do Shane. E cabra, o Rick não surta com o Dale?
manda ele calar a boca, pra não falar nada, que ele já tava surtando com tudo aquilo, que a Lori poderia morrer no parto, que ele precisava arrumar um médico, que ele só vucu-vucu com ela uma vez desde que voltou e provavelmente a criança não era dele, embora ele não quisesse aceitar isso. Cara, tudo indica ali que a criança não é dele, tá? Ele joga várias paradas pra fora ali, mostrando que era tudo aparência, ele só não queria preocupar o grupo. Agora sim eu tô vendo um líder de verdade. O cara tá preocupado sim, ele é realista sim. Por fora ali ele tá demonstrando frieza, levantando todo mundo, né, colocando a galera pra cima, mas por dentro, mano, ele tá na noia do gueto ali. E o Dale vendo tudo aquilo, ele mete um abraço bem apertado no Rick. Meu filho, calma, você não tá sozinho, vai dar tudo certo, você não vai surtar como Shane. Esse momento é bonito de ver, cara, porque o Dale é aquele paizão, sabe, aquela figura sábia, e aquele abraço sincero era o que o Rick tava precisando, meu. Mas a coisa tá feia mesmo, já é embaçado ter filho sem o suporte médico adequado, né? E vocês já pensaram que poderia ser gêmeos? Só vai saber lá na hora? Agora imagina tudo isso, cara, no meio de um apocalipse, velho. Tá feia a coisa, cara. Mas vamos continuando que esse problema ainda vai explodir em outro momento. No dia seguinte, eles rodam mais, tem mais um momento ali do Glenn pegando combustível nos carros, o Dale se assusta com uma Elsa morta na neve, mas também não tem nada de importante aqui não, cara. Eles só pensam que os bichos devem congelar por causa do frio, e é machadada e segue viagem. Então esses caras encontram um condomínio cercado por muros. Olha que mara isso. Tem cheiro de casa pra qualquer sobrevivente, velho. O lugar é simplesmente magnífico. Todo mundo fica hipnotizado. Mas o Rick já tá começando a pegar o jeito ali da coisa. Então ele não baixa a guarda. A Carol fica com as crianças ali no trailer, enquanto o restante do grupo vai fazer uma vistoria legal ali. E realmente tava indo tudo bem. Eles não acham nenhum morto. Deu até tempo da dona comentar ali com ela, enquanto eles caminhavam, né? Que ela tava muito preocupada com a Andrea, porque ela passava o dia inteiro com os olhos perdidos pro céu por conta da perda da irmã. A dona, pouco a pouco, cara, ela tá tentando entrar ali nos nossos corações, sabe? Apesar dela ter aquele gênio que ninguém gostava dela. E como a coisa estava muito tranquila, o Rick tem a ideia deles passarem a noite ali em uma das casas. Então eles entram para fazer aquela varredura padrão. Em uma das portas que dava pro porão, brota dois mortos gigantes pra cima do Rick. Aí aqui sim que dá pra ver mais de toda essa inexperiência do grupo. Porque os mortos caem pra cima do Rick, ele pede ajuda e ninguém consegue fazer nada. Nem o Dale que tinha uma arma na mão. Ai, mas eu não tenho mira, eu não tenho alvo claro, ai meu Deus, me ajuda. Por sorte, nós temos um novo atacante no grupo. O Tyrese estava vistoriando o andar de cima. Aí ele já desce na velocidade, dando aquela trombada de futebol americano no pedaço de carne. Aí é mais fácil, né? O Rick machadeia um, o Tyrese martela o outro. O Rick quase se arrebenta nessa, né? Ô grupinho de sorte. Tem gente que já morreu por menos nesse apocalipse. Meu, ali no porão tem mais um morto. Eles zeram, né? Leva os cadáveres pra fora. E a casa tá lotada de comida, mano. Sério, tem muita comida. Muita mesmo, conserva, né? A verdade, cara, falando em comida, já era um problema do grupo, tá? O grupo já vinha enfrentando escassez de comida. O Glenn montou lá aquele mini estoque de Atlanta, mas já tinha coisa faltando. E como tava meio tarde, eles decidiram dormir no segundo andar pra dar uma geral no condomínio só no outro dia. Só que aquela casa ali cheia de comida, a sorte dos caras já era grande. Imagina se o local inteiro tivesse similar. É só sucesso. Eles se organizam ali no segundo andar da casa, até pra poder ouvir, né? Se algum zumbi entrar por causa das escadas, então vai servir meio que como uma defesa. Alguns deles até conseguem quartos isolados, e a ideia é eles limparem as casas em geral ali, dar uma casa para cada um poder morar, né? E meio que montar uma sociedade particular naquele lugar fechado. O Rick é um dos felizados que naquela primeira noite ali conseguiu um quarto com a Lori. Aí ele conforta ela sobre o bebê, que eles vão dar um jeito, não sei o que. Ela fica até mais tranquila por ter um lugar agora. Na realidade, tá todo mundo feliz ali de não precisar dormir amontoado no trailer. Fora o restante das legalias que aquele lugar tinha. Pô, cada casa ali tinha um jardim, velho. É bonito o lugar. A dona tá fazendo o trabalho ali de distribuir, né, uns cobertores que ela encontrou em um dos quartos. E aí ela passa pro Tyrese, pro Rick. E quando ela chega no quarto ali da Andrea com o Dale, os dois estão se conectando, manja. Eita, nossa, velho. O velho foi sem azulzinho mesmo, cara. Botou o meninão pra dançar dentro da loura. Nossa, cara. Aí quando a dona percebe o que tá rolando ali, ela sai de fininho. Ela, tipo, ela é contra, né, cara? Ela é contra a união dos dois ali. Porque fala que ele é velho demais pra ela, não sei o que. Ah, cara, isso aí não é da conta dela, não. Mas ela fica feliz, cara. Porque, assim, a Andrea ter esse momento, né, já é um sinal, assim, de uma possível melhora, né? Porque a loirinha ainda tá aprendendo a lidar com a perda da irmã. E no fundo ali, a dona se preocupava com a Andrea. Então é uma coisa muito boa. E galera, eu tenho que falar pra vocês. Durante a noite, o Alan percebe que tá começando a ficar meio quente do lado de fora da casa. O clima, né? Porque assim, ele vai vendo a neve derreter na janela. Em condições normais, eu não falaria nada sobre isso. Até porque essa informação não serve pra nada. Entretanto,
Tô. Conforme a neve vai derretendo, do lado de fora lá daquele condomínio tem uma placa gigante do lado do portão de entrada, que pouco a pouco vai se revelando. Pois é, meus amores, todos estão mortos. Não entre. Eles entraram pra dormir no lugar errado, cara. E agora vocês estão vendo o Rick, o Tyrese, o Chris e a Julie observando um bando de comedor de carne. Porque o capítulo 8 acabou e bora começar o 9. Mas antes, não esquece o like pra me ajudar. Comenta o que tá achando dessa história. E essa capa aí eu até que achei ela um pouquinho, né? Eu não curti tanto ela, cara. A tonalidade, achei muito... Sabe, tem muito da mesma cor, mas tá tudo bem. E eu gostaria que todos vocês parassem pra ler The Walking Dead, A Ascensão do Governador. É um livro, tá? Não é quadrinho. Não quero dar spoiler pra não estragar a experiência de ninguém com esse livro, mas essa placa na frente do condomínio foi colocada por um personagem super, mas sério, super marcante demais para esses quadrinhos. Esse cidadão ainda vai demorar um pouco aí para aparecer, mas é bacana ver nessa conexão aí entre as histórias. Esse livro eu considero um dos melhores que eu já li pelo plot twist lá do final. Sério, leia, você não vai se arrepender, mas só se você conhecer o governador. Se você sabe quem é esse cara, entendeu? Aí beleza, porque o plot twist vai funcionar. Se não, eu sugiro você esperar mais antes de ler, entendeu? Porque é canônico o negócio, então ele vai se emendar aqui com essa história. Cara, é sensacional esse livro. Mais pra frente, quando chegar o momento, eu lembro vocês disso daqui, tá bom? Olha aqui, ó, esse idiota aí, ó, que deixou a placa lá na casa dos mortos, foi ele. Bora lá, na manhã seguinte rola mais uns papos, a dificuldade de criar um bebê, fora que ele nunca saberia como é o mundo sem os mortos. A preocupação ali até se estende um pouco pro Carl, porque o pivete ainda é muito novo e também vai ter dificuldade de se lembrar no futuro como era a vida sem os mortos. Isso se ele sobreviver, a sério que eu digo. Aí tem o momento da dona também querendo molhar o pão na salsicha, mas não podendo por causa dos gêmeos. Nem o Tyrese se livrou, porque ele acordou agarrado na Carol, cara. Meu, ela segura o braço dele ali e manda ele ficar porque ela gosta. Rapaz, todo mundo aqui teve uma noite boa nessa nova casa. O Rick reúne o pessoal e a ideia é eles fazerem aquela varredura nas casas que eu comentei pra vocês, né? Então eles separam em grupos ali, as crianças são deixadas na casa com a Andrea, a Julie e o Chris pedem pra ficar na casa também. E aí, como eles são jovens, não sabem nem usar arma, o Rick resolve deixar. Só tem um problema, o Tyrese, ele não tem arma. Então o Rick volta lá pro trailer para pegar uma, né? Enquanto o restante do grupo já vai adiantando ali, né, a verificação do perímetro. Mas aí quando o policial chega no trailer, o que é que ele vê lá, minhas crianças? Aquela placa 100% derretida. Ô, roteirinho de conveniência, hein? Já volta vazado pro lado de dentro. Entre os grupos que estavam fazendo a varredura, o grupo da dona é o primeiro a ser afetado. Porque ela se aproxima de uma das casas e ela não vê um morto ali à espreita no escuro. Nem preciso falar o que aconteceu, né? A gente tava começando a gostar dela, cara. Ela tava começando a ficar aquela personagem interessante, ter algum nível ali de desenvolvimento, e o morto morde a cara dela, velho. O Alan já entra em desespero, o Tyrese segura ele, o Rick já vem aos berros gritando pra ninguém atirar, mas não tem jeito, na feira que tava se formando ali, o Alan dispara a arma sem querer e é muito morto que presta atenção nesse tiro aí. Aí o Rick já muda o discurso de ninguém atira pra todo mundo ter que vazar agora. A galera começa a correr, o Ty já vai puxando a Carol, o Alan pede pra ser deixado, o Rick não deixa ele, convence ele a sair ali na hora pra sair correndo também. O Tyrese é o primeiro a chegar na casa, já manda o Dale pro carro pra dar partida com a galera. Na casa a Andrea fala que o Chris e a Julie subiram pros andares de cima, o Tyrese entra pra buscar enquanto o restante do povo tá indo pro trailer. Aí o Rick chega no trailer, a galera fala que o Tyrese tá lá na casa, aí ele volta correndo pra ajudar, avisa pro pessoal que se os mortos se aproximarem do trailer pra eles saírem fora, que eles dão um jeito de se encontrar depois. Aí ele volta correndo pra casa, passa atirando numa parede de mortos, lá na casa o Tyrese pega os dois no flagra. Isso é hora, menino! Ai, desculpa, pai! O Rick já tá correndo também. Ai, não dá pra voltar a janela! Esse povo sai pela janela, tem um mar de morto à frente, aí o Dale vem com o trailer atropelando tudo, eles pulam em cima, já sai tudo vazado de lá, arrebenta até o portão do lugar. E dentro do trailer, o clima é daquele jeito, né? Dois gêmeos perguntando da mãe e um pai tendo que explicar que ela já era. Todo mundo abraçado ali, o climão de 7-1, cara. É gol da Alemanha toda hora. Nossa, pai, é derrota mesmo. Todo mundo ali derrotado, sem comida, entendeu? Não deu tem tempo de pegar umas latas da dispensa ali na casa que eles dormiram. Voltaram a estaca zero. Antes de seguirmos com a história,
informação bônus. Talvez você esteja se perguntando onde está esse condomínio de mortos na série. E a verdade é que não foi adaptado. Tem algo parecido ali, lá pela quinta temporada, onde eles acham um condomínio fechado. É até lá que o Tyrese acaba tomando sua primeira e última mordida de zumbi. Mas não é bem, né, uma adaptação desse momento, embora tenha algumas similaridades. Se você quiser considerar aquele momento uma adaptação daqui, vai fundo, mas eu não consideraria. E é impressionante a incompetência do grupo do Rick ainda nesse começo, né? Mas nunca que um lugar cercado de muro e cheio de comida seria abandonado assim mais pra frente, cara. Não dá, cara. Não dá, não. Ai, eu já não tô querendo abandonar um lugar desse jeito. Vamos seguindo. Ou melhor, eles vão seguindo, né? E aí é aquela frescurinha de sempre, né? Procurando qualquer resto de farinha láctea pra comer. Eles ficam nessa brincadeira aí por uma semana, até que a caça vira a única opção. Aí o Rick vai pro mato com o Tyrese, acaba levando o Carl junto, porque o moleque queria ir, né? Pediu pra ir, ai vai, leva. E enquanto eles vão caminhando, o Rick vai mostrando toda a preocupação que ele tem com o Alan, né? Porque agora ele só tá existindo. A cabeça tá zoada depois que a dona foi pra vala. E depois do que rolou com o Shane, o Rick fica naquela noia, né? E se o Alan quiser fazer algum mal a ele mesmo, ou pior, alguém do grupo ali, entendeu? Então, pô, ninguém sabe psicologia. Mas essa conversa é cortada por um barulho no mato. Todo mundo faz silêncio. E bom, Carlitos toma um balaço pelas costas. Esse momento é memorável demais pra mim nos quadrinhos, porque foi quando o Carl tomou um tiro na série, ali ainda na presença do Rick e do Shane, que minha ansiedade atacou forte, cara. Eu precisei começar a ler The Walking Dead. Foi esse momento que marcou o início da minha leitura. Eu só conhecia a série, mas eu sabia, né, que existiam os quadrinhos. E aí, cara, não deu. Quando eu vi o Carl tomando tiro, não deu pra segurar a ansiedade pro outro capítulo que só ia lançar daqui uma semana. Não deu, cara. Eu tive que começar a ler. E vocês viram também que o Tyrese aí foi o cara que assumiu, né, as funções do Shane, né, que as funções que o Shane tem na série, né. E aí vocês vão ver que vai, assim, o Tyrese ele vai acabar assumindo também as funções que eram do Daryl, já que ele também não existe nos quadrinhos. Rolou, né, algumas adaptações. E esse momento na série, hein, meu, cara, o que é isso? Meu, só de lembrar isso já dá aquele arrepio assim na espinha. E quando o Carl toma um tiro, no mesmo momento já aparece um cara pedindo pra não atirar, que aquilo ali tinha sido um acidente. E cara, o Rick não quer nem saber. Ele gruda esse meliante pelo pescoço, com a adrenalina lá no talo, e solta pela primeira vez a frase: "Eu vou te matar." Se ele vai matar ou não, se o Carl vai sobreviver, vocês só vão descobrir isso no próximo capítulo, onde também conheceremos um personagem incrível chamado A Fazenda do Herschel. Conheceremos também o próprio Herschel, a família Green, mais gente vai morrer, mais gente vai pagar de doido, vai ter o Rick arrumando mais treta, eles vão encontrar aquele que será o palco de muitos dos maiores eventos desse quadrinho, que foi quando esse quadrinho começou a fazer sucesso de verdade, ganhar prêmio e tudo mais. E se você não quiser perder nada disso, então não esquece de se inscrever no canal para saber assim que sair a próxima parte. Me segue lá no Insta depois, John_HQJ, curte o vídeo, e se quiser ver mais detalhes desta história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Muito obrigado a todos, um grande abraço e tchau!